Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um evento patrocinado pela União Brasileira das Associações de Técnicos, a UBATEC, em comemoração ao Dia do Técnico Industrial, dia 23 de setembro. Já iniciamos atividades desde o início do mês e já confirmado que entramos para o mês de outubro com atividades. Então, estamos emendando um mês com o outro em comemoração, dando continuidade. Professor Leonardo, é um prazer recebê-lo. Professor Wilson, por favor, faça as boas-vindas ao professor Leonardo. Gente, muito boa noite meninas, boa noite meninos. Professor Leonardo Leódido é engenheiro mecânico, formado pela UNB, tem mestrado e doutorado nessa área de metrologia. A atuação dele é na área de usinagem, é na área de fresa. Aliás, deixa eu falar pouco, porque eu não entendo muito de mecânica. Eu só sei que o professor Leonardo, além de ser um bom professor, de envolver os seus alunos do curso técnico de eletromecânica, ele é o diretor do campus Taguatinga, do Instituto Federal de Brasília. Mesmo sendo diretor, ele acompanha os alunos, ele está em sala de aula, vai para o laboratório, porque essa é a atividade que ele desenvolve com maestria. Eu agradeço ao professor Leonardo ter separado um tempo para conversar conosco e trazer um pouquinho dessa sua experiência de metrologia para o dia a dia do técnico. Professor Leonardo, por favor. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? O professor Conciani fez o convite para mim ainda no começo do mês de setembro, né? E aí eu consegui aqui um espaço para poder falar com vocês. Eu acredito bastante no ensino técnico, né? Já estou no ensino técnico desde 2010, já são 11 anos de trabalho com os técnicos, né? Sempre em cargo de gestão, mas sempre atuando em sala de aula, sempre com a disciplina que é mais do meu lado, por conta do cargo de gestão, né? Não consigo pegar muitas outras disciplinas, que é a metrologia, né? Então, eu vi a oportunidade de, nesse ciclo de palestras, passar um pouco para os técnicos industriais a importância da metrologia para o dia a dia, né? E como eles podem aplicar isso, com conceitos básicos que podem ser aplicados no dia a dia. Então, eu fiz uma apresentação que apresenta um pouco o que é metrologia, para quem não está habituado, para quem ainda não teve a oportunidade de cursar ou de fazer algum estudo na área de metrologia, e depois eu apresento alguns conceitos fundamentais que podem ser utilizados no dia a dia. Obviamente, para estender ou para ampliar, né, dar todos os detalhes dos conceitos, é necessário um curso aí de pelo menos umas 40 ou 50 horas aí, para poder passar todo o conteúdo, né, que é exatamente a disciplina que eu faço nos cursos técnicos onde eu atuo. Mas eu acredito que hoje vai dar para a gente ter uma noção aí de como a importância da metrologia e como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia, né? Então, agradeço a oportunidade a todos aí. Eu vou compartilhar minha tela agora, de uma apresentação, tá? Aqui. Como eu estou com a apresentação na tela, talvez não vou conseguir ver o chat e também eu gostaria de contar a confirmação se a apresentação chegou aí para vocês. Chegou, professor, está perfeito. Legal, então vamos lá então. Bom, então, a ideia é falar da metrologia, né, no dia a dia do técnico industrial, e eu sempre aproveito essas oportunidades para falar da metrologia como um todo, não só especificamente para um nicho de atuação técnica, mas porque eu entendo que a metrologia ela é aplicada em qualquer área do conhecimento, desde a biologia, química, física, engenharias como um todo, né, até no nosso dia a dia a gente pode aí utilizar da metrologia para poder entender o que acontece à nossa volta, né? Então, eu dou esse panorama geral sobre metrologia, depois eu falo um pouco mais específico aí do dia a dia do técnico. Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre o que é metrologia, fazer um pequeno histórico e falar um pouco da metrologia no dia a dia, separado em três tópicos: erro de medição, seleção de instrumentos e critérios de aceitação. Passando aqui rapidamente para o primeiro tópico. Bom, o que é metrologia, né? Eu sempre começo a falar sobre metrologia falando sobre a etimologia da palavra, né? É comum as pessoas confundirem metrologia com meteorologia. Eu mesmo fiz essa confusão quando entrei na graduação, que eu peguei lá a grade curricular, eu vi lá o nome, né, e rapidamente associei a meteorologia, né? E são ciências completamente diferentes, né? Então, eu começo explicando metrologia pela etimologia, porque já dá a direção do que é a metrologia para o dia a dia do técnico e do cientista, né?
Então, metrologia a gente pode dividir em duas palavras, metro e logia. Metro é uma palavra grega que significa medir, e logia também vem da palavra grega logos, que significa estudo. Então, a gente pode dizer que metrologia é o estudo da medição, o estudo de medir, o estudo do ato de medir, né? Então, tudo aquilo que é relacionado à medição de qualquer tipo de grandeza física, química, biológica, a metrologia é o que vai dar o suporte técnico para que a gente consiga executar, realizar essas medições de forma adequada. Bom, para falar disso daí, a gente começa a falar, entender o que é medição, né? O que é medir. Então, eu costumo iniciar trazendo para a gente o que seriam medições naturais, né? Então, são aquelas medições executadas pelo próprio corpo humano, por exemplo, né? Nosso corpo humano, eu costumo dizer que é um aglomerado de sensores. A pele é um sensor de temperatura, é um sensor de força, sensor de pressão também, por paralelo, né? Força e pressão são interligadas. O nosso audição nada mais é do que um medidor de variação de onda sonora, de pressão, né? Digamos, pressão do ar, né? Pela variação provocada pelas ondas sonoras. Nosso nariz, nossa boca, ela nada mais é do que um analisador químico, a gente consegue distinguir o que é azedo, o que é doce, o que é um cheiro bom, do que é um cheiro ruim, sem necessariamente saber o que é, mas a gente sabe o que é bom e o que é ruim, a gente consegue distinguir, analisar quimicamente ali o que está sendo aspirado ou ingerido, né? Obviamente, pessoas mais treinadas conseguem até distinguir qual tipo de odor, né, que está sendo sentido, ou de gosto, né, e aí consegue, com treinamento, se consegue até dar uma quantificação a esse tipo de medição. E os nossos olhos também são nada mais que medidores de luz, que a partir da medição da luz a gente consegue medir a frequência das cores, né, refletida da luz refletida nos objetos, até a distância, né, tamanho de objeto, volume, massa, estimar massa, tudo a partir aí da medição, né? Então, eu costumo dizer que se nós não fôssemos capazes de medir as variáveis que estão à nossa volta, a vida seria quase que impossível de existir, porque a partir dessa medição é que nós conseguimos reagir às variáveis e aí, a partir daí, tomar decisões e tomar ações aí, baseadas na medição dessas variáveis que estão à nossa volta. E toda vez que uma medição de uma variável à nossa volta, ela dá errado, a gente costuma causar um acidente ou causar algum percalço na nossa vida, né? Você, às vezes, mede a altura errada de um degrau, você vai dar um passo em falso, pode cair. Muitas vezes, você analisa a feição facial de uma pessoa, que seria uma variável biológica, e dependendo da forma como você analisa aquela feição, você pode ter uma reação que não seria adequada para aquele momento. Então, você consegue, né, a partir dessas medições, fazer uma ação. Isso mostra também que quando essa medição não é feita de forma adequada, você acaba tendo problemas. A mesma coisa acontece no mundo técnico. Quando a gente faz medições de grandezas físicas, químicas e biológicas, e você tem algum problema na medição, você acaba tomando decisões ou tomando aí atitudes erradas e vai acabar atrapalhando ou inviabilizando um projeto, né? Bom, apesar do nosso corpo, né, ser esse aglomerado de sensores, muitas vezes nós não somos capazes de quantificar o valor dessas variáveis, né? Eu consigo botar a mão na cabeça de uma criança e falar se ela está com febre ou não, mas eu não consigo dizer a temperatura. Talvez com treinamento conseguisse, mas no geral não se consegue, né? Então, além da gente conseguir medir, nós precisamos quantificar. E aí, para quantificar, nós precisamos envolver números, precisamos de instrumentos de medição, de procedimentos, para que a gente consiga quantificar essas variáveis que estão à nossa volta e, a partir daí, tomar decisões e atitudes, né? Antigamente, bastava as medições naturais, já eram suficientes para a gente poder tomar decisões, sem necessariamente quantificar, né? Então, a gente pode pegar aí nos tempos remotos que as pessoas conseguiam, né, de certa forma, ter relação sem necessariamente quantificar um valor. Mas a partir que essas relações começaram a se tornar mais intensas, começaram a se tornar mais complexas, essa quantificação se tornou cada vez mais necessária. E tudo isso que eu falei pode ser resumido nessa frase do físico William Thomson, né, que é o Lord Kelvin, né, que é o responsável aí pela escala Kelvin de temperatura, onde ele fala: se você puder medir aquilo de que estiver falando e conseguir expressá-lo em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Mas quando você não pode expressá-lo em números, seu conhecimento é escasso e insatisfatório, né? Então, isso mostra que quando a gente consegue quantificar daquilo que eu estou falando, eu realmente sei alguma coisa sobre aquilo. Mas quando eu não consigo quantificar, o que eu conheço, ele é escasso e muitas vezes insatisfatório, especialmente dentro do mundo da ciência, né, do mundo técnico aí.
E essa definição, né, essa frase dada pelo Lord Kelvin aí, ela pode ser melhorada da seguinte forma: além da quantificação, eu preciso colocar uma referência, tá? Ou seja, eu poderia falar essa frase aí da seguinte forma: se você puder medir aquilo que estiver falando e conseguir expressá-lo em números e uma referência, você conhece alguma coisa sobre o assunto. O que seria referência? É uma unidade, né? Eu não consigo, né, falar expressar uma grandeza qualquer simplesmente pelo número, pela quantificação dela. Eu preciso ter uma referência, que pode ser desde uma unidade de medida, como pode ser até um material de referência, ou ambos, tá? Então, para a gente conhecer completamente o que é a nossa volta, além de eu ser capaz de medir, eu tenho que ser capaz de quantificar, e essa quantificação tem que vir junto com uma referência, tá? Então, por isso que a gente costuma dizer que um número solto nada mais é que um número, e essa ele só vai ter um significado a partir do momento que você tem uma referência, né? Enquanto você não tiver uma referência, é simplesmente um número jogado ao vento, né? Como acontece no nosso dia a dia, né? A gente, muitas vezes, as empresas se valem dessa falta de referência para poder vender um serviço de uma forma e entregar de outra, né? Por exemplo, o que acontece aí nas contratações de conexões com a internet, onde eu contrato uma internet de 100 mega, que nada mais é do que 100 elevado a 10 a sexta, né? Ou seja, 100 milhões, né? Que é o que se vende, né? 100 megas seriam 100 milhões, mas é um número sozinho. Mas se você for as letras miúdas, eles falam que é 100 milhões de bits, mas a gente entende que seria bytes, porque a gente está acostumado a comprar computador, pendrive, distribuído por byte. Mas quando é velocidade de conexão, a unidade usada é o bit. E qual que é a diferença? O bit ele é 8 vezes menor do que o byte. Então, uma internet de 100 mega, que a gente acha que vai ser 100 megabytes por segundo, na verdade é 100 megabits por segundo, que dá 16 alguma coisa megabytes por segundo, né? Então, isso mostra que mesmo no dia a dia a importância de ter conhecimento e de ter uma unidade de referência, né? Então, se costuma falar com os alunos, né, que a partir do curso de metrologia eles estão proibidos de chegar no mercado e falar: eu quero 2 quilos de carne, porque 2 quilos de carne nada mais é do que 2.000 carnes, mas não tem a unidade, então o certo é falar 2.000 quilogramas de carne, né? Então, são pequenos detalhes aí do dia a dia que quem é metrologista acaba tendo esse ouvido, essa fala apurada para evitar esses erros aí do dia a dia e fazer com que as relações aí sejam um pouco mais coerentes e consistentes com o mundo técnico, né? Bom, falando um pouco do histórico aqui, rapidamente, né? Então, começando aqui com a unidade de medida, antigamente, né, não se tinha unidade de medida padrão. Então, nós temos aí nessas imagens, 2 exemplos de padrões utilizados como unidade de medida de comprimento, né? Esses são castelos da Idade Média, lá de Portugal, onde mostras aí marcações nas paredes do castelo que eram usados como referências para unidade de comprimento. Por que se começa sempre a falar de unidade de medida pela unidade de comprimento? Porque é a unidade que mais o ser humano precisou utilizar primeiro para poder referenciar aquilo que ele já fazia de forma natural. Antes ele media a distância de uma forma aleatória. Agora ele precisa medir uma distância para calcular a área de um terreno, para calcular o tamanho, a quantidade de tecido. A partir do comprimento ele consegue determinar a área, e se ele botar a altura ele tem um volume, então a partir do volume ele consegue estimar a massa de algum produto. Então ele precisa sempre, a partir da unidade de comprimento, foi o que impulsionou essa definição de uma unidade padrão ensinado a uma grandeza. Isso começou pela de comprimento. Então, temos aí exemplos, né, medievais de unidades padrão de comprimento, né? Além disso, em paralelo e junto, né, nós tínhamos aí também unidades baseadas na anatomia humana. Aí nós temos a polegada, o palmo, o pé, a jarda, o passo, a braça, né? São unidades aí que foram estabelecidas a partir da anatomia humana, né? Geralmente a partir do monarca daquela região, né? Isso era o que se fazia à época, mas gerava problemas porque você tinha aí variações de unidade de medida de um território para o outro, que muitas vezes gerava conflito ou até questões políticas aí eram envolvidas nessas questões, né? Um exemplo, e para resolver essa situação, né, nós temos aí um exemplo de 4.000 anos atrás, né, que é o cúbito egípcio, que é essa imagem que está na parte de baixo da tela, onde se tentou materializar uma unidade baseada na anatomia humana. Então, se tinha um cúbito, que era a distância do dedo do meio até o cotovelo, e aí se criou uma barra de madeira, que era toda grafada, né, com a linguagem egípcia aí, e que era usado como padrão de referência, né? Então, é um dos primeiros objetos aí
materializados, que se tentou materializar uma medida padrão humana com uma medida de um objeto materializado, que foi chamado de cúbito. Na Europa também nós tínhamos, né, unidades baseadas numa mistura entre anatomia humana e experimentos, porque se percebeu que unidade de medida baseada somente na anatomia humana gerava problemas aí de trocas, principalmente trocas comerciais entre os diversos países, diversas regiões, e também impedia aí um pouco do avanço científico, porque você não tinha como comparar experimentos de um canto para o outro, a comunicação entre cientistas era uma comunicação mais complicada por conta dessa diferença de unidades, né? Então, na Europa se usava muito a toesa, né, o nome em português que se dá e também em espanhol, para uma unidade padrão de comprimento, que era baseada no pé do rei, era um equivalente a 6 pés, mas você tinha a toesa de Paris, a toesa italiana, a toesa espanhola, alguns falam até da toesa do Peru, que era uma toesa que se tinha aqui na América Latina já, né? E em alguns países da Europa, né, alguns cientistas tentaram pegar esse conceito de toesa e criar um experimento científico que fosse repetido em qualquer parte do mundo e que você repetindo o experimento, você teria a unidade de medida, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o pêndulo de Buratini, que tem essa imagem aí, nada mais é do que um pêndulo que batia no segundo. O que é bater no segundo? O tempo do pêndulo ir de uma extremidade à outra teria que durar 2 segundos, né? 1 segundo para ir e mais 1 segundo para voltar. E para você atingir esse batimento do segundo, você variava o comprimento da corda que segurava o pêndulo. E aí, a hora que você conseguisse fazer o pêndulo bater no segundo, esse comprimento da corda seria a sua unidade padrão de comprimento, né? Se tentou esse experimento aí, porém, esse experimento se demonstrou não tão repetitivo, porque, dependendo da latitude que você estivesse, você teria aí variações do batimento do pêndulo por causa da variação da força gravitacional, dependendo da altitude que você estava, dependendo de vários fatores aí. Então, não era um experimento que poderia ser utilizado em todos os lugares. Mas, de toda forma, algumas barras, né, que equivalentes à toesa, tanto a toesa baseada no pé do E como a toesa baseada nos pêndulos, elas eram utilizadas aí por cientistas e também bastante no comércio local dos países. E aí até que chegamos na Revolução do Metro. Tudo começou em 1789 com a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, uma das que ela tinha lá no seu caderno lá de pedidos, seu caderno de ordenanças, uma das determinações era exatamente não utilizar mais o sistema baseado na anatomia humana, especialmente porque essa anatomia humana se referia ao rei, né? E aí montaram lá um grupo de cientistas com Lavoisier, Condorcet, um grupo grande, Lagrange, um grupo grande de cientistas para poder eles desenvolverem uma unidade padrão de comprimento que não fosse mais baseada na anatomia humana. E se criou aí a unidade de medida metro, né? O nome foi escolhido metro porque significa medir, foi um nome que eles escolheram, o metro não é metro porque ele nasceu metro, mas ele é metro porque foi escolhido, foi batizado como metro. Então, eles encarregaram outro grupo de cientistas para fazer a medição, né, do meridiano terrestre, né? E se estabeleceu que o metro seria a 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. É complicado a definição, mas era um experimento que, entre aspas, poderia ser, que não teria influências aí de monarcas ou influências humanas, né? Seria baseado somente nessa questão física do próprio planeta. Fizeram a medição desse 1/4 meridiano terrestre, né? Foi uma época complicada, fizeram a medição do meridiano que vai de Dunkerque, passa por Dunkerque na França, vai até Barcelona na Espanha. Foi cheio de percalços, depois tem um artigo que vocês podem consultar aqui em português que fala todo o detalhe dessa jornada. E aí, no final, eles criaram barras de platina que equivaleriam a 1 metro, né, baseado nessa definição, e também estabeleceram o quilograma como sendo unidade padrão de massa. Construíram um cilindro de platina, e aí falaram assim, a partir de hoje, esse cilindro de platina ele equivale a 1 metro, né? Então, utilizaram isso aí como padrão. Além disso, aqui nós temos aqui a imagem, né, do metro padrão da barra, à esquerda, e à direita nós temos aí o nosso padrão de massa, que é o quilograma, tá? Essa barra que aparece à esquerda, essa barra em X, já é uma barra mais moderna, criada depois da Revolução Francesa, que a barra inicial ela era retangular, só que ela fletia, ela tinha problemas de acabamento, e aí se criou uma barra em X, isso em 1800 e não lembro exatamente o ano, mas se criou essa barra em X, onde ela tinha menos problema de fletir,
e também não eram mais utilizados os extremos para ser o metro, eram utilizados planos neutros na parte mais para dentro, um pouco da borda da barra, né? Mas a massa padrão também foi substituída por um bloco de platina que tinha a mesma altura, e um cilindro, a mesma altura e o mesmo diâmetro, que também equivaleria ao quilograma, né? E essa definição do metro ela foi evoluindo ao longo do tempo, até chegar na definição atual, que eu vou falar para vocês logo, que fala qual que é a definição do metro hoje em dia, né? Além da definição do metro do quilograma, foi criado, não foi, digamos assim, ratificado o sistema decimal, ou seja, a gente sempre vai pegar a unidade e dividir por múltiplos de 10, né? Tanto para unidades maiores do que a unidade e para números menores do que a unidade. E com isso nós tivemos a criação dos prefixos, né? Então nós temos a criação do quilo, a criação para cima foi a criação do décimo, do hecto e do quilo, e para baixo da unidade foi a criação do décimo, que vem decimal, o cent, que é o cent, né, igual a gente usa no centímetro, e também veio aí o mili. E ao longo dos anos foram sendo criados mais prefixos para números maiores e prefixos para números menores, né? Quando a gente fala um número que é acima da unidade, nós chamamos de múltiplos, e quando é abaixo, chamamos de submúltiplos. Então, para cima, hoje nós temos, como eu falei, né, o deca e o hecto, que é pouco utilizado, mas nós temos o quilo, que é bastante utilizado, o mega, o giga, o tera, e vai lá para cima até o 10 elevado a 24. E para menores que a unidade, nós temos aí o décimo, o cent e o mili, que é bastante utilizado. Depois nós temos o micro, aí temos o nano, temos o pico, o fento, e aí vai para baixo até o 10 a menos 24 também, né? Então, esse sistema criado, ele permite que a gente mantenha a unidade e varie só os prefixos, e assim a mesma unidade pode ser usada em vários domínios. Então, hoje, por exemplo, na mecânica, se utiliza o milímetro, né, ou como popularmente se chama milímetro, apesar de que desde o ano passado esse nome não é mais, ele está em mudança, se deve se chamar milímetro, que nada mais é do que o mili, que é o prefixo 10 a menos 3, acrescido à unidade metro. E o quilograma? O quilograma é o prefixo quilo, que é 10 elevado à terceira, acrescido à unidade grama, né? Ou se eu pegar o quilômetro, né, para ficar na mesma unidade, quilômetro, milímetro, então eu tenho, a unidade é a mesma, metro, só que eu variei o prefixo mili para quilo. Então, hoje na mecânica eu uso o milímetro, mas na engenharia civil é muito utilizado o centímetro, ou centímetro, né, que é 10 elevado a menos 2. Observem que a unidade é a mesma, só varia o prefixo. Então, isso permite com que eu, dentro de diversas áreas que eu estou estudando, eu utilize a mesma unidade para o mesmo tipo de grandeza e varie só o prefixo, sem precisar necessariamente variar a unidade. O que não acontece nos outros sistemas baseados na anatomia humana. Porque você tem lá, por exemplo, no sistema padrão americano, no sistema inglês, você tem a polegada, que é o polegar, mas o pé, ele já é diferente, ele não tem uma relação direta com a polegada, apesar de a gente saber que o pé vale tantas polegadas, mas a distância entre a polegada e o pé não é a mesma distância entre o pé e a jarda, já são distâncias diferentes, que também não é a mesma distância da jarda para a milha. Então, você tem aí uma incoerência entre as diversas formas de representar unidades que representam a mesma grandeza, mas não tem essa questão dos múltiplos e submúltiplos que o sistema decimal trouxe aí com a definição do metro, tá? Tudo isso começou na Revolução Francesa e hoje nós temos aí já bastante evoluído essa questão dos prefixos do sistema internacional, né? E aí chegamos no nosso sistema internacional. Então, com a criação da definição do metro, né, logo em seguida teve alguns problemas políticos, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas ali em 1820, 1830, ali se criou as convenções do metro, Convenções Gerais de Pesos e Medidas Internacionais, que se criou o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, e aí, regularmente, os países signatários desse sistema, eles se reúnem para fazer a definição das unidades, né? E em 1960, esse grupo se reuniu, né, desses países, e se criou aí o Sistema Internacional de Medidas, né? Que é o sistema que a gente utiliza hoje em boa parte do mundo, tá? Hoje nós só temos 3 países que não são signatários do SI, que é os Estados Unidos, há um país na costa africana, que eu não lembro exatamente o nome, e um país na Ásia, que é a Birmânia, né? Que hoje, acho que até hoje mudou o nome do país, mas, bom, antigamente eu comecei com Birmânia, são os países aí que não são signatários do SI. Os Estados Unidos, por exemplo, ele é signatário do sistema métrico, que foi um sistema criado lá em 1800, criado na Revolução Francesa e ratificado em 1825, 28, por ali. Mas ele não é signatário do SI. Até se tentou, os Estados Unidos, numa época, ele se aderiu ao SI, né, foi feito todo um investimento em maquinários, em processo e tal,
mas quando chegou no usuário comum, nas donas de casas, essa introdução do sistema métrico ele não deu liga ali com o pessoal, com os usuários comuns, e aí se acabou utilizando o sistema duplo, aí, né, o sistema inglês, o padrão americano e o sistema internacional. Mas eu acredito que no futuro a tendência é a gente ficar direcionado somente para um tipo de sistema de unidades, porque o SI, como eu falei, é um sistema coerente e muito mais, ele permite muito melhor a comunicação entre os cientistas, entre as transações comerciais, tudo é facilitado com a utilização da mesma unidade, né? Além de que, utilizar dois sistemas diferentes causa muito prejuízo, né? Nós temos aí diversos exemplos na história da engenharia, onde houveram erros de sistema de unidades diferentes e que causaram prejuízo aí de milhões de dólares, né? Bom, seguindo na revolução do método, nós temos, foram definidas unidades padrão baseadas em experimentos. Então, hoje no SI são 7 unidades padrão que nós temos. É unidade padrão para comprimento, para massa, para tempo, para quantidade de matéria, para intensidade de corrente, para intensidade luminosa. Acho que tem mais um, não lembro de cabeça agora, mas são 7 unidades padrão que nós temos no Sistema Internacional de Medidas, e para cada unidade padrão nós temos uma definição baseada no experimento. A última definição que ainda era baseada num objeto, numa medida materializada, era da massa, que ainda era aquele bloquinho de massa que estava ali sendo utilizado ainda como referência, como padrão, e ano passado foi descontinuado o uso desse bloco padrão, por problemas aí relacionados ao erro, à incerteza desse bloco padrão, e aí se fez agora uma definição baseada na constante de Planck, né? Se eu não me engano, a constante de Planck é baseada agora na definição da massa. Então, nós temos agora tudo baseado aí em experimentos. Hoje, por exemplo, o metro, ele depende da velocidade da luz, ele é baseado aí na velocidade da luz e não mais baseado no objeto físico, que hoje, tanto aquela barra em X, né? Ela hoje virou peça de museu, e você pode visitar visualizar essas peças, essas barras no museu em Paris, você consegue visualizar. E o Brasil também tem 2 barras dessa que ele recebeu, né, que ele utilizava como padrão nacional, e que eu acho que estão a cargos do Inmetro aí, não sei se estão expostos, né? E uma outra questão importante, que eu vou abrir um parênteses especial aqui, é sobre o vocabulário internacional de metrologia, tá? Que é um documento que ele uniformiza a linguagem e os conceitos, tá? E a última edição brasileira, Luso Brasileira, é de 2012, está disponível de graça no site do Inmetro. Então, tudo que você quiser ver sobre metrologia, conceitos, definições, como é que eu falo um conceito em português do Brasil, português de Portugal, em espanhol, em francês e em inglês. A versão brasileira traz em português do Brasil, português de Portugal, em francês, espanhol e inglês. Você consegue transitar nessas línguas o mesmo conceito, a mesma forma de entender aquele conceito, a linguagem, você vai encontrar no vocabulário internacional de metrologia, que no dia a dia a gente chama de VIM, né? VIM, que é esse vocabulário que traz todas essas definições para a gente. Então, um documento extremamente importante. Quando você for fazer um estudo científico ou fazer alguma análise, é importante você ter os conceitos estabelecidos no VIM para você entender um pouco mais sobre a metrologia, tá? É um documento que está disponível no site do Inmetro, vocês podem consultar tranquilamente. E aí, toda tiver dúvida, antes de qualquer coisa, recorre ao VIM, que lá você vai encontrar as definições completas que você precisa para entender os conceitos metrológicos, né? Bom, e com isso daí, chegamos no fim do histórico, né? A gente fala que eu considero que a metrologia está sempre na fronteira da ciência, né? Como eu falei, a massa padrão, ela deixou de ser utilizada como sendo bloco. Por quê? A incerteza, o erro gerado na medição daquela massa padrão internacional que estava lá no BIPM na França, né, que é o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, já estava, ele estava tão grande comparado com a necessidade de medições experimentais no dia a dia da ciência, que falou, não dá mais para usar esse padrão como referência, precisamos de um novo padrão. Aí se correu atrás da definição da massa padrão baseada no experimento, né? Então, sempre que se precisou avançar com a ciência, porque o erro da medição já estava tão grande que não era possível mais tomar decisões corretas sobre o que estava acontecendo, a metrologia vinha e dava uma solução no sentido de melhorar o padrão ou melhorar os procedimentos de manutenção. Então, a metrologia está sempre ali na fronteira, né? Ela sempre rompe essa fronteira para que a ciência ganhe um espaço a mais para avançar. O método foi a mesma coisa. Inicialmente, as medições eram feitas baseadas somente na observação humana, depois estabeleceu objetos materializados, depois foi necessário fazer um experimento humano. Aí o erro fez uma barra retangular, o erro está grande, faz uma barra em X. O erro está grande, faz a definição baseada no Césio 137, o erro está grande, faz a definição baseada no metro luz.
e assim você vai evoluindo a ciência juntamente com a metrologia, sempre rompendo essa barreira aí para poder fazer as medições serem confiáveis e a gente poder tomar decisões a respeito dessas medições, né? No dia a dia, a gente também acaba, de certa forma, utilizando a metrologia, né? Obviamente, numa escala menor, mas a gente acaba, toda vez que você faz uma medição que não dá um valor que você esperava, você fica desconfiado, né? E esse desconfiar é natural, né? Mas se você fizer uma análise metrológica ali, você vai poder ter um pouco mais de confiança ou necessariamente, ou de alguma forma, refutar aquele valor que você mediu ali naquele experimento simples que você pode fazer no dia a dia, né? Então, você tem sempre que estar atento a essas questões aí de confiabilidade metrológica. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente aqui, tá? Bom, então esse é o histórico da medição, né, ou da metrologia. E aí agora eu vou entrar na metrologia no dia a dia. Vou falar um pouco aí sobre o erro de medição, né? Então, a primeira coisa é todo mundo entender que o erro ele é inevitável. O próprio ato de medir, ele já gera erros no seu processo, tá? O próprio ato de você tentar descobrir o valor de uma grandeza física já é suficiente para gerar um erro no seu processo de medição e não te dar um valor verdadeiro do que você está medindo. Então, eu posso dizer com certeza que nós nunca saberemos exatamente o diâmetro dessa moeda de R$1. Porque por melhor que eu seja capaz de medir o diâmetro dessa moeda, sempre eu vou ter um erro inserido aqui que vai fazer com que eu me afaste desse valor verdadeiro, tá? Então, eu tenho que, de uma forma, aprender a conviver com esse erro. Então, por que esse erro é inevitável? Porque eu tenho problemas no próprio sistema de medição. O meu instrumento, o meu sistema de medição, ele tem erros intrínsecos deles ali que faz com que eu erre na hora que eu vou utilizar. Nós temos problemas do operador, né? O operador, o técnico que vai mexer no sistema, que vai fazer a leitura, que vai operar o sistema, às vezes ele pode, pela uma falta de conhecimento, ou até por uma questão involuntária, ele inserir no processo um erro de medição. Então, o próprio operador, ele também tem um fator relevante ali na hora de você analisar o erro de medição. Nós temos as condições ambientais, né? Então, por exemplo, se você vai fazer a medição de uma peça metálica num dia de 30 graus Celsius, dependendo do instrumento que você usar, você vai ter variações do comprimento dessa peça por conta da dilatação térmica. A mesma coisa acontece quando você vai fazer medições aí de força e pressão em locais onde você não sabe a gravidade local com uma certa incerteza, para você ter confiança naquele valor que você está medindo. Então, as variáveis ambientais que estão à sua volta, elas também influenciam naquela variável que você está medindo, né? Então, você tem influência da pressão, os mais clássicos, né? Influência da temperatura, da pressão, da umidade relativa do ar, da luminosidade, da gravidade local. Tudo isso pode influenciar naquela variável que você está medindo. Um outro grupo que é muito considerado aí na avaliação do erro é o procedimento de medição. Então, se você não tem um procedimento de definição muito bem definido, e não só bem definido, mas ele é seguido pelo operador, você vai ter ali erros de medição inseridos, tá? Então, só o fato, por exemplo, de você calcular uma média, que é um procedimento de medição, no próprio cálculo da média, dependendo do instrumento que você utiliza, você vai ter um erro de arredondamento ali, então um erro de procedimento que você vai ter que inserir isso no seu processo, né? Então, são questões aí do procedimento de medição que também fazem parte do processo que você não é capaz ainda de eliminar, e também não acredito que nunca seremos capazes de eliminar 100% do erro que acontece nas medições. E para terminar, o último grupo é a definição do mensurando, né? Esse aqui eu coloco ele por último porque ele não é tão intuitivo, mas ele é um dos mais importantes, ele é o primeiro que tem que ser feito, tá? É definir o que você quer medir. Por exemplo, se eu quiser medir a temperatura do ambiente onde eu estou agora, né? Eu quero medir a temperatura em qual hora do dia? De manhã, de tarde ou de noite? Porque dependendo eu vou ter variações. Eu quero a temperatura só do centro da sala, eu quero a temperatura perto da janela, perto da porta, eu quero a temperatura em 4 pontos ou em 5 pontos da sala, qual que vai estar a altura do meu sensor do solo, do teto. Então, tudo isso são fatores que têm que ser definidos antes de você fazer a medição, que a partir daí você já vai começar a avaliar onde é que pode estar os erros de medição, e ali você vai tentar reduzir onde for possível, corrigir onde for possível, e onde não for possível, você vai ter que conviver e verificar se aquele erro que você ainda ficou de sobra ali, ele é ou não compatível com a aplicação que você vai ter do resultado da sua medição, tá? Bom, o erro de medição, né, ele é definido no vocabulário internacional de metrologia. Sempre que eu falar um conceito que está no VIM, no vocabulário internacional de metrologia, eu vou colocar qual que é a referência dele. Então, no caso aqui do erro de medição, é o conceito 2.16. Se você falar no VIM, vai estar lá no conceito 2.16, vai encontrar a definição do erro de medição, tá?
que eu coloquei aqui, né? Então, aqui até é bom que eu mostre para vocês um exemplo de como o VIM funciona. Então, você tem 2.16, que é o número do conceito, o erro de medição, que é como se fala no Brasil, erro também pode ser utilizado no Brasil, somente erro, né? Aí tem 3 termos utilizados em inglês, tem o termo utilizado em francês, que é a linha erro de mesura aí, e a última linha, que é como é que se fala em espanhol. E logo abaixo tem a definição. Diferença entre o valor medido de uma grandeza e o valor de referência. Esse DUMA, a gente não usa muito em português do Brasil, mas é muito utilizado em português de Portugal. Então, nada mais é de uma, né? Então, a diferença entre o valor de uma grandeza e um valor de referência. No VIM, toda vez que você tiver um conceito em negrito, quer dizer que, na explicação, quer dizer que ele também é um conceito que está escrito no VIM. Então, se você for lá no VIM procurar valor medido, grandeza ou valor de referência, você vai identificar qual que é o que significa qual a definição desse conceito de acordo com o vocabulário de metrologia, né? Depois tem algumas notas, não vou entrar no detalhe aqui, mas sempre que tem um conceito que precisa de algum detalhamento, alguma explicação a mais, ele é colocado aí para você ter esse conceito completo sem evitar conflitos. Por exemplo, a nota 2 fala assim: não se deve confundir erro de medição com o erro de produção ou erro humano, tá? Porque o que é o erro humano? É o erro do operador que eu falei lá para vocês. O erro humano, ele compõe o erro de medição, mas ele não é só o erro de medição. O que seria o erro de produção? Seria o erro de procedimento, tá? Que também ele faz parte do erro de medição, mas ele por si só não define o erro de medição por completo, tá? Então, precisa ver como é que o nível de detalhe que ele entra aí para poder explicar os conceitos metrológicos. Bom, o erro de medição, vou tentar explicar rapidamente aqui, ele é composto por 2 componentes, por 2 elementos, tá certo? Para isso, eu vou usar como exemplo um alvo, né, que é um exemplo que é clássico, utilizado aí no dia a dia da metrologia, que é o seguinte: eu tenho um canhão, né, e eu dei 2 tiros aí do canhão, são esses pontinhos vermelhos que estão no canto superior direito do alvo, tá certo? Então, se eu fosse dar mais tiros aqui, deixa eu ver se a ordem aqui do slide vai estar certa, eu dei aqui aproximadamente 20 tiros, né? Então, qual que seria aqui um erro que eu poderia definir aqui para esse meu erro de medição, tá? Seria a distância entre o centro do alvo e cada um dos tiros que eu dei. Então, se eu pegasse aqui e medisse a distância do centro do alvo até cada um dos tiros que eu dei aqui, e depois eu calculasse a média, eu teria aí esse erro de medição, que está posto aí, tá? Então, essa seta verde mais grossa aí, ela representa como se fosse a média da distância entre o centro do alvo e cada um dos tiros que eu dei com o meu canhão para acertar esse alvo aí, tá? Lembrando que nessa questão do tiro do canhão, eu mirei no alvo e dei os 20 tiros em seguida, sem mexer na mira do canhão novamente, tá? Sem fazer nenhuma correção, só atirando da forma como foi feito. Outra forma de analisar o erro seria a partir da distância entre um tiro e outro. Então, observem que nesse exemplo que está colocado aí, eu tenho 2 exemplos de erro de medição, 2 componentes de erro de medição. Eu tenho um componente do erro de medição que vai do centro até cada um dos alvos, e depois uma distância média, e depois eu poderia avaliar a distância entre um tiro e outro, tá? Então, observe que são erros que podem acontecer, e que são erros que têm naturezas diferentes. Um depende do centro do alvo, e o outro não depende do centro do alvo, depende somente de eu comparar um tiro com o outro, tá certo? Então, é o que eu coloco aqui embaixo. Erro 1, distância do centro do alvo. Erro 2, distância entre um tiro e outro. Então, essas são basicamente as 2 componentes do erro que eu tenho nesse tiro do canhão, e logo a gente vai fazer o paralelo aí com o mundo da medição, tá? Bom, voltando aqui para por exemplo, onde eu tinha 20 tiros de kick do meu canhão, o erro 1 seria esse valor médio, né, das distâncias entre os tiros que eu dei, tá certo? E o erro aleatório seria a distância entre um tiro e outro, que eu poderia representar como esse círculo azul que foi colocado aí, tá? Onde o círculo azul ele abraça todos os tiros que foram dados e a seta verde me indica aí a média da distância entre o centro do alvo e os tiros, tá certo? Bom, então os 2 componentes do erro estão colocados aí de forma gráfica e de forma simplificada para poder entender um pouco a natureza de cada um e de outro, tá certo? Bom, se eu fosse agora perguntar para vocês assim, onde é que você apostaria que o 21º tiro ia cair?
a maioria de vocês ia falar dentro do círculo azul. Agora, se eu perguntar, dentro do círculo azul, aonde é que o tiro vai cair? Vai cair mais na borda ou vai cair mais no centro? A gente não é capaz de dizer, tá? Então, isso me mostra que eu tenho uma parcela do erro que é previsível, onde eu vou prever que o tiro vai cair dentro do círculo azul. E eu tenho uma parcela aleatória, onde eu não consigo prever em qual local, dentro desse círculo azul, meu tiro vai acontecer, tá? Esse erro que mede, que ele é previsível, que eu já sei mais ou menos como ele vai acontecer, é o que eu chamo de erro sistemático, porque ele é sistematicamente da mesma forma, ele é previsível, tá? E o erro onde eu não consigo prever onde ele vai cair, eu chamo de erro aleatório, que seria a parcela imprevisível do erro, tá certo? Então, a parcela previsível do erro é aquela parcela onde eu consigo prever o que vai acontecer. E a parcela imprevisível eu não consigo prever porque ela é aleatória. Então, o erro de medição em instrumentos de medição, em sistemas de medição, não importa qual seja, eles são compostos sempre pela parcela previsível e sempre pela parcela imprevisível do seu erro, tá? Essa parcela imprevisível ela é aleatória, chama de erro aleatório, e a parcela previsível de erro sistemático. Basicamente, é isso aí que nós temos, tá? Uma outra característica importante é que o erro sistemático, por ele ser previsível, ele pode ser corrigido. Eu posso aplicar uma correção, por exemplo, eu poderia, depois de ter dado os 20 tiros aí, fazer essa média e verificar que o meu canhão precisaria de uma correção na mira, e os próximos tiros seriam mais centralizados. Porém, o erro aleatório ele não é possível de ser corrigido. Eu posso até tentar reduzir, mexer no mecanismo do meu canhão, tentar ajustar as folgas ali, fazer um procedimento de trava para evitar algum recuo, alguma coisa assim, mas o erro aleatório sempre ia acontecer, porque ia depender da qualidade da pólvora, da direção do vento, do próprio operador, da pressão que ele faz no gatilho. Então, são várias variáveis que pode acontecer ali, que eu não consigo prever nem controlar de forma completa, que vão contribuir para que esse erro aleatório aconteça, tá? Quer dizer que o canhão ele é ruim? Não necessariamente, depende da aplicação. Mesmo que um canhão que eu tenha um erro aleatório grande, dependendo da aplicação, ele pode ser utilizado, né? Ou em aplicações onde você precisa de um pouco mais de acerto, você não poderia usar um canhão, um instrumento com um erro aleatório grande, tá certo? E um exemplo comparativo aqui que eu mostro para vocês, né? Nós temos aí o canhão A e o canhão B. Então, eu posso dizer que no canhão A eu tenho um erro sistemático alto e um erro aleatório baixo, porque ele está mais concentrado. Já no canhão B, eu tenho um erro sistemático baixo, porque na média os meus tiros estão próximos do centro, porém eu tenho um erro aleatório grande, tá? Por que eu coloco esse exemplo bastante em metrologia? Esse exemplo dos canhões é clássico em metrologia, tá? Porque no dia a dia a gente costuma usar muito, fazer confusão entre o que é erro sistemático, erro aleatório e precisão, tá? A gente costuma dizer que aquilo que eu acerto no alvo é aquilo que é preciso. Porém, acertar o alvo não significa que eu sou preciso, significa que eu sou exato, porque eu acertei no alvo e fui exato porque era o meu objetivo. Porém, para avaliar a precisão de qualquer coisa, eu preciso sempre comparar um tiro com o outro. Lembra que o erro aleatório, eu precisava comparar um tiro com o outro, né? Se eu voltar aqui lá, vocês vão perceber que o erro aleatório sempre vou ter que comparar um tiro com o outro. E eu não dependo do centro. Então, um instrumento preciso, ou no caso que nós temos um canhão preciso, é aquele que sempre acerta no mesmo lugar, mesmo que o lugar não seja o seu objetivo, tá? Então, precisão não quer dizer acertar o alvo, quer dizer que você repete bem aquilo que você faz, mesmo aquilo que você faça naquele momento não seja o seu objetivo traçado inicialmente, tá certo? Então, esse conceito de precisão no dia a dia ele é muito utilizado de forma equivocada pelas mídias, até por jornais científicos se utiliza de forma equivocada esse conceito e acaba gerando um pouco de confusão, tá? Então, vocês podem depois consultar lá no Vocabulário Internacional de Metrologia o conceito de precisão, vocês vão ver lá que a definição dele é o grau de concordância entre repetições de medições, basicamente é isso, ou seja, o tanto que eu repito bem aquilo que eu faço, mesmo que não seja um objetivo, tá? Então, qual que seria a característica ideal para o sistema de medição ideal? Exato. Porque o que é um instrumento exato? Que ele repete bem, ou seja, ele é preciso, e ele também acerta o alvo, ou seja, baixo erro sistemático. Tá? Então, o instrumento exato é aquele que tem o baixo erro sistemático e o baixo erro aleatório. Seria como se eu pegasse esse resultado do meu canhão A e colocasse no centro ali do alvo. Como é que eu faria isso? Fazendo a correção. Se eu fizesse a correção do meu canhão A no sentido contrário do que aconteceu, aquele resultado ali que está no canto superior direito viria para o centro. Ou seja, o meu sistemático seria corrigido, sobraria somente o meu aleatório. Aí, entre o canhão A e o B, eu teria o canhão A como sendo o canhão A corrigido como sendo o mais exato.
tá certo? Então, o canhão B, apesar dele acertar alguns tiros mais próximos do centro, ele não é mais preciso do que o A. O A, nesse caso aqui, é mais preciso que o B, apesar de não acertar nenhum tiro no alvo, tá? Então, esse conceito de precisão e exatidão, eu gasto uma aula explicando só isso para os alunos, mostrando numericamente, qualitativamente, como é que se identifica isso daí. Mas aqui só para vocês poderem entender essa diferenciação entre exatidão e precisão, e quando vocês forem utilizar esse conceito, ou ler algum manual, ou ler algum texto que traz esse conceito, vocês poderem lembrar dessa diferenciação que tem entre precisão e exatidão, e qualquer dúvida procurar no vocabulário internacional de metrologia para resolver a dúvida que você tem e você efetivamente identificar o que a pessoa que escreveu aquele artigo ela quis dizer quando ela falou precisão. Será que ela falou precisão confundindo com exatidão porque ela quer acertar o alvo, ou ela falou precisão dizendo efetivamente que o erro aleatório é baixo, né? Então, basicamente, isso aí que precisa ser tratado. Uma outra questão que tem que ser tratada a respeito disso daí é a diferença entre erro e incerteza, tá? Hoje em dia, a gente utiliza bastante, a gente não fala muito em erro sistemático e erro aleatório, a gente fala mais em erro sistemático e incerteza de medição, tá? Porque a incerteza de medição, ela é uma estimativa do meu erro aleatório. Eu não consigo saber meu erro aleatório de forma exata, porque ele é aleatório, então eu preciso de ferramentas estatísticas para poder estimar esse erro, né? Então, eu vou fazer uso aí de cálculo de média, de cálculo de desvio padrão, eu vou usar uma expressão que é uma expansão da série de Taylor para encontrar a incerteza da minha medição, e aí, a partir dessa incerteza, eu vou ter uma ideia da estimativa do meu erro aleatório, ele vai me dar quanto que vale ali uma estimativa do meu erro aleatório para aquela medição que eu fiz. E o erro de medição, ou o erro sistemático, né, que a gente utiliza o erro sistemático no dia a dia, ele vai me dar uma ideia do quão longe eu estou do meu valor de referência, tá? Então, o erro sistemático me diz o quão distante eu estou, no caso do centro do alvo, no caso da medição, o quão distante eu estou do meu valor de referência, e o erro aleatório me diz como que estou variando em volta da minha média, ou seja, do meu valor de referência, tá certo? Então, o erro me diz a distância que eu estou do meu valor de referência, e o erro aleatório me diz o tanto que eu estou variando em volta da minha própria média. Se eu não fizer a correção, essa média vai estar distante do meu valor de referência, e se eu fizer a correção do erro sistemático, essa variação da média vai estar em volta do meu valor de referência, tá? Então, é importante vocês entenderem isso daí, porque vocês vão conseguir agora, quando for utilizar um instrumento de medição, desde um paquímetro, uma régua, até um multímetro, ou qualquer tipo de dispositivo, um termômetro, um barômetro, vocês vão conseguir verificar ali vocês vão conseguir identificar o que pode ser um componente sistemático, o que pode ser um componente aleatório, tá? E se você identificar um componente sistemático, você pode corrigir antes que ela aconteça ou depois que ela aconteceu. Se eu sei que eu vou medir uma peça que vai ter uma dilatação térmica, então o que eu posso fazer? Medir a peça na temperatura padrão de 20 graus Celsius, ou posso pegar, calcular quanto foi a dilatação térmica e depois fazer essa compensação da dilatação térmica na hora de fazer a minha análise do meu resultado de medição. E aí eu vou fazer essa correção e vou verificar também quanto que foi a minha incerteza, o meu erro aleatório. E aí eu vou ter uma informação global do meu fenômeno físico, né? Então, eu costumo dizer que depois da aula de metrologia, a gente deixa de acreditar no que o instrumento diz. Quando eu pego um instrumento de medição, ele me fornece aquele valor, aquela indicação, eu vou acreditar que aquele é só o passo inicial para mim entender o que aconteceu, o que está acontecendo. Quando ele me fornece aquela indicação, eu preciso, além de ter aquela indicação, eu preciso ter o quê? Informações sobre o erro sistemático e informação sobre o erro aleatório, não só do meu sistema de medição, como do meu processo de medição como um todo. Quando eu falo de sistema de medição, como é que eu identifico o que é o erro sistemático e o erro aleatório? Eu identifico a partir de um conceito chamado calibração, tá? Que nada mais é do que um procedimento onde eu vou estabelecer sobre condições especificadas a relação entre os valores e as incertezas do padrão e as indicações do instrumento. Então, calibrar não é consertar o instrumento. Calibrar o instrumento é você, como se fosse tirar uma foto, e na hora que você revela essa foto, você vai ter o valor do seu sistemático e o valor do seu erro aleatório do instrumento de medição nas condições de laboratório. E você vai utilizar essa informação para poder encontrar o erro sistemático e o erro aleatório do seu processo de medição como um todo. Tá certo? E o que seria, então, arrumar um instrumento? Que é o que a gente faz no dia a dia. Seria nada mais que ajustar o instrumento, como falam no VIM. Conjunto de operações efetuadas, de modo que o sistema de medição forneça as indicações prescritas em determinados valores. Então, quando você vai lá naquele botãozinho e regula ali, que você fala que vai calibrar o sistema, ou que você vai
calibrar a escala, você nada mais está fazendo que um ajuste, porque a calibração, na verdade, não é esse procedimento que você faz. A calibração é o procedimento de comparar o valor da indicação do instrumento com o valor de referência que você tem para aquele tipo de grandeza que você está fazendo, tá? E para fazer a calibração, você precisa de todo um procedimento, né, rastreado pelos organismos do Inmetro, no caso do Brasil, Inmetro, no caso de Portugal, IPT, em outros lugares, cada um tem o seu sistema de padronização, e que eles criam critérios aí de calibração, acreditam no laboratório, e esses laboratórios são responsáveis aí por fazer essa calibração dos instrumentos, que não é exatamente o valor da incerteza e do erro sistemático que você vai ter no seu dia a dia. Mas aí já diz o seguinte, ó, em condições de laboratório, o seu sistema de medição, o seu instrumento, tem esse erro sistemático e esse erro aleatório. Então, no mínimo, ele vai ter isso. Quando você for usar na prática, você vai ter isso que ele tem de erro de calibração, mais aquelas outras variáveis que vão entrar do seu próprio ambiente ali naquela sua medição. Tá? Então, basicamente, esse aí que a gente pode definir como sendo o erro de medição. Bom, seleção de instrumentos de medição. Tá? Existem duas regras básicas que são utilizadas para fazer a seleção de instrumentos de medição, que uma chama regra de ouro da metrologia e outra chama regra da resolução. São passos iniciais para você escolher o seu sistema de medição. Tá? Então, primeira coisa o que eu utilizo para poder definir essa minha regra da metrologia, de ourimetrologia, regra da resolução? Eu preciso conhecer o que eu quero medir. Ou seja, como é que eu conheço o que eu quero medir? É a partir da tolerância. Quanto que para aquela peça funcionar, ou para aquela quantidade de massa numa fábrica de remédio, ou na fábrica de alimentos, ou a quantidade, o valor da pressão num outro processo industrial, qualquer outra variável, quanto é que ela pode variar para que o meu processo funcione? Né? Isso é estabelecido em projeto, em normas e por aí vai. A tensão elétrica da rede deve ser 220 volts, mais ou menos 10 volts. Esse mais ou menos 10 volts é a tolerância. Então, a partir desse tanto que eu posso errar, é que eu vou definir o valor máximo da minha incerteza que o meu instrumento pode ter e o valor da resolução que o meu instrumento pode ter. Tá? Então, estão aí as duas regras. Né? A incerteza máxima que o meu instrumento pode ter, que o meu processo de medição pode ter, geralmente se utiliza tolerância sobre 10. Então, por exemplo, se a minha tolerância é de 10 bar no processo industrial de pressão, a minha incerteza máxima do meu sistema de medição tem que ser de no máximo 1 bar. Tá? Se a peça que eu estou fabricando tem uma incerteza de 1/10 de milímetro, ou seja, o meu instrumento, o meu processo, o sistema de medição tem que ter no máximo uma incerteza de 0,01 um centésimo de metro aí, de certeza, para poder eu estar medindo dentro ainda de uma margem onde eu não vou ter influência da incerteza nos extremos. A gente vai ver isso com um pouco mais calma daqui a 2 minutinhos. Tá? E a regra da resolução, a regra de odometrologia, ela tem a ver com o desempenho do meu instrumento, é a incerteza que eu vou obter na calibração ou do meu processo de medição a partir de uma análise completa do meu processo de medição. Já a regra da resolução tem a ver com a característica do meu instrumento. Então, quando eu vou comprar o instrumento, eu vou olhar a resolução dele. O que é a resolução? É a menor variação do mensurando que causa uma variação perceptível no meu instrumento. Então, basicamente, é o que antigamente a gente chamava de menor divisão da escala. Antigamente se chamava dessa forma e hoje em dia se chama de resolução. Ou seja, é a capacidade que o meu instrumento tem de perceber variações daquilo que eu estou medindo. Tá? Então, se você está medindo uma grandeza física que ela varia, a tolerância é de mais ou menos 1, se o seu instrumento tiver uma resolução de 1, ou seja, ele mudou de uma indicação para outra, você já passou por toda a tolerância, ou seja, você nunca vai conseguir saber um valor que vai te dar uma capacidade de decisão, porque você vai estar sempre entre os extremos da tolerância, nunca vai conseguir medir o valor ali que te dê uma informação útil. Tá? Então, se recomenda que a resolução mínima, essa forma que eu falava de T sobre 20, tinha que corrigir que é R mínimo, né? Resolução mínima que o seu instrumento tem que ter tem que ser tolerância sobre 10 ou, em alguns casos, tolerância sobre 20, tá? Dependendo do conhecimento que você tem do seu processo. Quando você não conhece nada do seu processo, a primeira vez que você está medindo, você não tem informação nenhuma extra sobre o seu processo, geralmente você utiliza tolerância sobre 20. Quando você conhece um pouco mais do seu processo, entende um pouco mais o que está acontecendo, você utiliza tolerância sobre 10, tá certo? Então, essas duas regrinhas que você vai utilizar como base para poder iniciar a escolha do seu instrumento de medição. Se o instrumento de medição não tem nem a resolução adequada, o que vai acontecer?
não adianta nem você querer mandar calibrar para ver a incerteza, porque já vai falhar na própria resolução, não vai passar pelos requisitos mínimos para realizar a medição. Tá? Outra coisa importante, a resolução, quanto menor a resolução, mais o instrumento é capaz de perceber, ou seja, quanto mais casas decimais tiver na resolução, mais divisões tiver no meu instrumento, mais ele será capaz de perceber as variações do meu mensurando. Tá? Então, por isso que a gente usa incerteza máxima e resolução mínima, né? A incerteza máxima tem que ser no máximo que está ali, mas já a resolução mínima tem que ser no mínimo aquilo ali ou menor, tá? Se for maior, vai ser inviabilizado. A resolução também, ela é muito confundida com precisão. Eu vejo muito assim, o tempo foi medido com a maior precisão possível. Você vai lá ver, só porque ele foi medido com 10 casas decimais, por exemplo, quer dizer que ele é mais preciso? Não. Quer dizer que ele foi medido com uma resolução de 10 casas decimais. Porque, lembrando que para saber a precisão, eu teria que medir no mínimo 2 vezes e comparar uma edição com a outra, tá? Então, resolução, precisão e exatidão são 3 conceitos que são misturados aí no dia a dia do público em geral, mas no mundo técnico eles devem ser tratados de formas diferenciadas, tá? Outras características construtivas que tem que ser utilizado para poder escolher o instrumento, né, é a resolução. Então, você define qual é a resolução mínima e a incerteza máxima. Aí, o que você faz? Vai lá e compra o instrumento que tem aquela resolução, no mínimo, aquilo que você identificou na regra da resolução. Tá? Você também tem que olhar o intervalo nominal, ou seja, será que você quer medir uma temperatura de 10 graus Celsius, mas seu instrumento vai só de 0 a 5? Ou seja, você não vai conseguir utilizar aquele instrumento, porque o seu mensurando ele está fora do intervalo nominal, ou seja, está fora do range do seu instrumento. Tá? Outra coisa, você vai ter variações de mensurando, uma hora é 10, outra hora é 15. Então, será que seu instrumento tem a amplitude para poder abarcar essa variação de temperatura ou variação da variável do mensurando que você estiver medindo? Tá? Então, você tem que olhar resolução, intervalo nominal, span e outras características. Se você for no VIN, só no capítulo 4, você vai ter diversas características construtivas do instrumento que você deve considerar na hora que for escolher o seu. Essas 3, eu digo que são as principais: resolução, intervalo nominal e amplitude. Tá? Outras características como ponto morto, o zero do instrumento, isso são coisas que você vai poder olhar de acordo com a aplicação que você for ter. Tá? E você também deve considerar o que nós chamamos de características metrológicas. O que seria? A incerteza. Na regra de ouro eu defini a incerteza máxima, aí eu vou agora avaliar o meu processo de medição e verificar se a incerteza expandida do meu processo corresponde a, no máximo, a incerteza estabelecida na regra de ouro da metrologia. Então, para selecionar instrumento, o que você faz? Estabelece o que você quer a partir da tolerância, e depois você vai verificar se a construção do instrumento ela atende àquela definição que você fez a partir da tolerância, e se as características metrológicas do seu instrumento atendem àquela definição que você estabeleceu ali na regra de ouro da metrologia. Tá? Então, seleção de instrumentos é basicamente isso. Define o que você precisa, e depois você vai avaliar se o instrumento que você tem disponível ou que você vai comprar atende aqueles requisitos que você estabeleceu. Eu apresentei 2 requisitos, regra de ouro e metrologia e regra da resolução, mas você pode acrescentar a questão econômica, o custo. Tá? Será que vale a pena você investir na compra de um instrumento de alto valor, sendo que você não vai ter um valor agregado no produto final que vai pagar aquele investimento? Né? Por exemplo, se você vai trabalhar vendendo, por exemplo, tubulações em uma loja, você pode usar um paquímetro comum. Você não precisa usar um paquímetro de aço de alta, sem erro de paralaxe, sofisticado, não, porque você vai estar investindo dinheiro que não vai ter o valor agregado no seu produto final ali. Então, além das questões metrológicas, que tem a ver com a regra de ouro, e das questões construtivas, que tem a ver com a resolução, que por si só tem a ver com a tolerância do que você está trabalhando, você também tem que avaliar as questões econômicas envolvidas no seu processo de medição como um todo. Tá? E finalizando aqui, os critérios de aceitação, que é o seguinte: quando nós falamos de tolerância, eu vou pedir só uma licença aqui, eu vou compartilhar uma outra tela aqui. O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Opa, desculpa, eu achei que tivesse perdido aqui a conexão, desculpa. Eu vou só compartilhar uma outra tela aqui, para explicar rapidamente esse conceito, tá? Que é o seguinte: nós temos a tolerância de uma grandeza física como sendo valores, né? A gente teria uma linha
seria o meu valor máximo e o meu valor mínimo. Ou seja, aqui é o que eu chamo de tolerância. Ou seja, se o valor que eu medi da minha grandeza estiver aqui no centro, eu vou aceitar esse meu resultado. Porém, quando esse valor ele está próximo dos extremos, o que vai acontecer? Eu já começo a ter dúvida. Por quê? Eu sei que esse valor que eu medi aqui, ele não é um valor exato, ele vai ter o erro aleatório em volta aqui, ó. Tá? Então, quando esse meu erro aleatório ele se aproxima dos extremos, quando esse meu erro aleatório se aproxima dos extremos, por exemplo, aqui, ó, o valor médio deu aqui, o erro aleatório deu fora, outra parte do erro aleatório deu dentro. Aqui já me gera uma dúvida se eu devo ou não aceitar essa medida. Porque no final, quando eu não tenho mais a indicação, mas eu passo a ter o resultado da medição do meu instrumento, eu vou ter aqui a média das minhas indicações, e aqui eu vou ter o meu erro aleatório, ou seja, a minha incerteza de medição. Né? Quando chega nos extremos aqui, eu já começo a gerar dúvida. Então é necessário que eu trabalhe em cima dos meus valores extremos aqui, para que eles comportem quanto que foi a variação aqui da minha incerteza de medição. Tá certo? Como é que se faz isso? Eu vou ter o valor mínimo e o valor máximo. Eu vou descontar aqui a incerteza de medição para um lado, vou descontar a incerteza de medição para o outro, e agora eu não trabalho mais com tolerância, eu trabalho agora com zona de aceitação. Por quê? Nesse espaço aqui, entre esse novo ponto aqui e esse outro ponto aqui, mesmo que o meu instrumento, o resultado final dê aqui, com a variação do erro aleatório, ainda vai estar dentro da minha zona de tolerância. Mesmo que o resultado varie entre o máximo e o mínimo aqui, né, a incerteza para um lado e a incerteza para o outro, tudo vai estar dentro da zona de aceitação, vai estar dentro da tolerância. Então, eu vou considerar somente esse ponto X e esse ponto Y aqui. Esse ponto Y e esse ponto X, eles têm um nome, tá? Aí depende da literatura que você usa. Então, você vai ter o limite inferior. Deixa eu botar mais fácil aqui. Você vai ter o limite inferior de aceitação ou limite inferior de especificação, tá? Que seria o ponto X aqui. E você teria no ponto Y o limite superior de aceitação ou limite inferior, ou o limite superior de especificação. Ou seja, quando eu começo a trabalhar com limites de especificação ou de aceitação no lugar de tolerância, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando o tanto que eu posso errar na fabricação ou na definição do mensurando com o tanto que eu erro na medição. E a partir daí eu consigo ter um espaço dentro do meu mensurando, onde, independente de onde o resultado acontecer, eu vou poder aceitar aquele resultado de medição como sendo um resultado confiável metrologicamente. Tá? Coisa que se eu só utilizar o mínimo e o máximo aqui, eu não vou ter essa informação. Então, para o dia a dia do técnico, o que é importante aí ser considerado? Tá? Quando você for fazer uma medição, se te derem uma tolerância, avalie se aquele instrumento que você tem na mão, como é que, se você tiver informação, obviamente, né, sobre o sistemático e o aleatório ali, para saber o quão longe, o quão perto você pode chegar dos extremos da tolerância. Se sua tolerância é de mais ou menos 10, então você tem ali mais 10 para um lado e menos 10 para o outro, no caso aqui de tensão elétrica da nossa rede. Se o seu multímetro tiver um erro aleatório de mais ou menos 1, ou seja, uma incerteza de mais ou menos 1 volt, quer dizer o quê? Você não vai poder considerar 220 mais 10 ou 220 menos 10, que seria 210 ou 230. Você vai descontar a incerteza, ficaria 229 como superior e 211 como inferior. Então, se sua medição ficar em 211 e 229, ela está aceita. Se ela passar de 229 ou se ela for mais baixa que 211, ela seria rejeitada mesmo dentro da zona de tolerância. Por quê? Você está considerando o seu erro de medição. Tá? Então, na prática, é isso que a gente faz. Além de considerar a tolerância, eu vou reduzir a minha tolerância para poder encaixar dentro da minha incerteza de medição. Ou seja, quanto menor for minha incerteza, maior vai ser minha zona de aceitação, mais próximo eu vou estar da minha tolerância. Quanto maior for a incerteza, pior para mim, porque eu vou ter menos espaço para poder errar, né? Então, se meu valor máximo, o meu valor mínimo, então aqui, quanto maior for a minha incerteza, menor vai ser a zona que eu vou ter de aceitação daquele resultado da minha medição, tá? Então, isso aqui são só conceitos básicos que eu teria para passar para vocês sobre
critérios de aceitação, né, foi de forma bem rápida, né, o tempo ficou um pouquinho apertado, em uma hora é difícil falar sobre tudo, mas existem na internet apostilas, manuais, né, que dão essa noção um pouco mais completa para você, inclusive com a formulação de você calcular esse limite de aceitação superior e inferior. E o que eu posso finalizar para o dia a dia do técnico industrial relacionado à metrologia? Primeira coisa, entenda que sempre o erro é inevitável, vai sempre acontecer. Sempre vai ter um componente sistemático e sempre vai ter um componente aleatório. Você nunca vai conseguir se livrar desses dois erros de medição. Melhorou agora? Então, agora eu consigo ver o chat, né? Então, primeira coisa, o erro de medição é inevitável, sempre vai ter ele acontecer. Então, entenda que ele é inevitável e que ele sempre vai ter um componente sistemático e um componente aleatório. A sistemática pode ser corrigida e o aleatório você pode reduzir, mas você nunca vai conseguir eliminar, vai ter que conviver com ele. Quando você está lidando só com o instrumento de medição, como é que você descobre o erro sistemático e o aleatório? A partir da calibração, né? E a partir da calibração você constrói a incerteza de todo o seu processo, o seu sistema de medição. Então, esses são os conceitos metrológicos. Relacionados à seleção do instrumento, o que você tem que fazer? Primeira coisa, identificar o que você precisa a partir da tolerância. Quanto que eu posso errar? A partir daí, você vai definir quais são os critérios que você vai ter na sua seleção do seu instrumento. Depois, você vai definir quanto que você pode gastar para poder adquirir um instrumento de medição ou para executar uma medição. A partir disso daí, você vai para o mercado, buscar um instrumento que se adeque do ponto de vista de construção à sua medição, resolução, intervalo nominal e amplitude, buscar um instrumento que se adeque ao que você precisa em termos de incerteza, ou seja, a sua incerteza não pode ser tão grande que inviabilize o seu processo de medição, como eu acabei de mostrar nessa tela que está colocada para vocês agora. E, por último, vai verificar se cabe no seu bolso. Tá certo? Aí você vai conseguir saber se você está dentro do que você tem como requisito de medição. E, por último, você vai verificar, bom, já que eu tenho meu instrumento, como é que eu vou trabalhar minha tolerância para poder ter uma zona de aceitação que me permita tomar decisões confiáveis do ponto de vista metrológico e técnico. Tá? Então, rapidamente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que foi um pouco corrido, né? Mas eu acho que deu para vocês aí terem uma referência do que é a metrologia, né? Eu agradeço a oportunidade. Vou colocar aqui meu e-mail para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou mandar alguma indicação de material, eu posso passar para vocês, tá? Eu vou projetar aqui na tela agora. Agradeço mais uma vez a oportunidade, tá? E se vocês tiverem alguma outra questão, sei que o tempo está apertado, mas vocês podem me procurar, né, via e-mail, que eu teria aí o prazer de passar para vocês uma indicação de material e outras informações que vocês acharem relevantes aí para poder entender um pouco mais sobre metodologia no dia a dia da técnica e da ciência. Tá bom? Obrigado, professor Ponciano, obrigado, Augusto. Desculpa ultrapassar um pouco do tempo, mas não consegui ser tão rápido, tão conciso assim. Professor Leonardo, a sua aula é uma aula extremamente técnica, um assunto, de certa forma, até um pouco complexo para a maioria das pessoas, mas para mim foi muito interessante, principalmente quando você se referia ao canhão. Precisão e exatidão. Exatamente. Onde você pega um armamento tipo canhão B, né, com tiros muito próximos ao centro, mas ainda espalhados, ou seja, tem um problema técnico do armamento. Uhum. Enquanto o primeiro tem precisão, mas não tinha exatidão, mas é somente calibrar o armamento, porque provavelmente é algum cacuete do próprio atirador, qualquer detalhe ali, você faz a calibração para aquele atirador e sua arma vai ter, além de precisão, vai ter exatidão. Isso. Foi bem interessante porque eu me lembrei totalmente desses conceitos que faz tempo que eu não via. Uhum. Bastante interessante. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Perguntar aqui para o professor? Vamos aproveitar o momento. Seria exatamente isso, professor, que eu falei, com relação ao armamento? Basicamente, sim, em relação ao armamento, na verdade, o que a gente faria não era calibração, faria o ajuste, né? A gente faria o ajuste na mira para fazer a correção, para trazer aquele resultado do canhão A preciso ali em cima por cento do alvo, né? A gente faz essa correção, e aí, para reduzir aquele tamanho daquele círculo ali, aí só trocando o mecanismo de canhão, e mesmo assim ia ficar alguma coisinha, né?
É o meu coisa na medição, né? Eu pego um instrumento, eu faço a correção dele, e aquele erro aleatório que sobra, eu vou mandar consertar o instrumento, né? Posso mandar consertar, ajustar, fazer o que eu quiser, e depois eu volto e faço a calibração de novo. Aí eu tenho pode acontecer três coisas. A primeira, ficar igual. Segunda, piorar. E a terceira, melhorar, né? Eu só consigo saber isso a partir da calibração, né? Então, a calibração não é consertar, ajustar o instrumento. A calibração é fazer esse ajuste, essa manutenção, e depois eu faço a recalibração para saber se aquilo que eu detectei como erro aleatório foi corrigido. Não vai ser eliminado, mas ele, de certa forma, vai ser reduzido ali um pouquinho o efeito dele. Ou, em muitos casos, o que a gente faz? A gente reduz tanto que ele se torna desprezível. É o que acontece em muitos casos. Hoje em dia, por exemplo, os multímetros que a gente usa no dia a dia, o eletricista comum usa no dia a dia, ele tem um erro aleatório tão baixo que é desprezível. Então, o valor que ele fornece ali para mim, eu já posso considerar como sendo um valor confiável, porque o erro é tão baixo que ele é desprezível, né? Mas, obviamente, para ter certeza, bater o martelo, para a auditoria não me pegar, ou para mim, num experimento científico um pouco mais elaborado, eu tenho que mandar fazer a calibração, e aí eu vou ter exatamente a noção do valor do meu erro aleatório, do sistemático, para aquele instrumento que eu estou utilizando, né? Então, eu preciso ter essas diferenciações aí. Mas é isso mesmo. Perfeito. Beleza? Senhores, alguma pergunta, professor? Professor Conciani? Oi, Augusto, pode falar. Encerramento é com o senhor. Fique à vontade. Muito obrigado, Augusto, pela deferência. Leonardo, eu queria agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade em conversar conosco e trazer essas informações. O seu passeio cultural foi muito bom, mas as dicas que você trouxe agora no final foram fantásticas, porque, de fato, o pessoal tem dificuldade em separar exatidão, precisão, resolução, acurácia e, sobretudo, escolher o equipamento adequado. Foi muito bom. Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado pela sua colaboração. Tá. Bom, eu agradeço, espero ter atendido a expectativa de todo mundo. Eu sei que o assunto é complexo, né? Eu falei de muita coisa, de histórico até conceitos aqui, mas a ideia foi de exatamente desse panorama geral, né, para saber o laço, de onde é que veio as unidades de medida, o porquê de ter essas unidades de medida, né, e onde é que elas vão culminar hoje no meu dia a dia, na seleção do meu instrumento e na compreensão dos fenômenos que acontecem ali. Como eu falei, apesar de ser complexo, ele não é tão difícil de ser compreendido quando a gente começa a visualizar no dia a dia o que a gente aplica, e aí eu me coloco novamente à disposição para disponibilizar material e outras informações, caso seja necessário, aí pelo e-mail que está colocado aí, tá bom? Obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Leonardo. Nós temos aqui presente conosco agora o Marcelo Sestari e temos também o William, nosso próximo palestrante. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, Silair, Lucas, Luiz Rocha. Muito obrigado, gente, pela sua participação, Arimateia. Presidente Augusto, muito obrigado pela oportunidade aqui de trazer o professor Leonardo e eu agradeço muito pelo seu empenho em organizar essa semana. Eu que agradeço ao senhor, porque sabemos, de fato, nós sabemos quem é que realmente fez essa organização. Professor Leonardo, muitíssimo obrigado.